E hoje aqui no estúdio, para tirar suas dúvidas sobre o novo coronavírus, a gente está recebendo o infectologista, Dr. Antônio Carlos Toledo. Você pode participar, fazer sua pergunta, nosso WhatsApp é 999-559000, ou então você pode postar lá nas suas redes sociais com a hashtag MG1. Doutor, muito obrigada pela presença nesse sábado aqui com a gente no MG1. E vamos começar falando um pouco dessa medida em relação aos ônibus, né? Que os idosos agora só podem circular em horários determinados, horários de pico não vão ter mais a gratuidade. Como que o senhor avalia essa medida em relação à transmissão da Covid-19 para esse público, que é um público considerado de risco, né? Exatamente, né? O idoso é um público com muito risco de complicações da doença, né? Com alta taxa de letalidade, um risco grande de morte. E o que a gente tem visto, apesar das medidas de isolamento ou distanciamento social estarem funcionando, eu, quando saio de casa, ainda percebo muita gente na rua, né? Então, acho que é uma medida acertada nesse momento, né? Então, o idoso ele pode manter a mobilidade dele, mas reduzindo a exposição, saindo do horário de pico da movimentação. A gente fala que os idosos, né, as pessoas acima de 60 anos, fazem parte do grupo de risco, mas muitos são ativos, trabalham, né, têm várias atividades, fazem exercícios. De que forma o vírus atua nessas pessoas que as coloca nesse grupo de risco? O idoso, né, ele tem uma frequência maior de doenças crônicas, né, de pressão alta, de diabetes, de insuficiência cardíaca, e essas doenças elas são passíveis de descompensação por causa da infecção do coronavírus, né? Então é mais difícil a recuperação, ele apresenta uma doença mais grave, né? Além da infecção pelo coronavírus, ele vai ter descompensação dessas doenças de base que a gente fala dele, né? E então ele tem mais chance de complicação ao longo do tratamento, né? Vai precisar de mais atenção, internação mais prolongada e risco de outras complicações. A gente tem recebido muitas perguntas e a maioria, eu falo que aqui é a campeã de audiência, se a pessoa é ou não do grupo de risco, além da questão dos idosos, né? A gente fala das doenças crônicas, mas as pessoas ainda têm muita dúvida se estão nesse grupo, até jovens, crianças podem fazer parte, né? Eu queria que o senhor explicasse, detalhasse para a gente quem é do grupo de risco. Bom, eu gosto de dividir o grupo de risco de duas maneiras. A gente tem as pessoas com um risco maior de contrair o vírus, né, de ter a infecção. Então, são pessoas que têm imunodeficiência, né, uma pessoa que tem alguma doença que leva ao mau funcionamento do sistema imune, a pessoa que... Tipo o quê? O paciente HIV positivo, o paciente transplantado, que faz uso de imunossupressor para evitar rejeição, o paciente que realizou ou está em tratamento por radioterapia ou quimioterapia. Então, essas pessoas, o sistema imune delas não funciona bem. Então, isso aumenta o risco da infecção. E a gente tem um grupo de risco de complicações da doença, aquelas pessoas que têm mais chance de ter complicações ao longo da Covid-19, né? Aí a gente tem os doentes crônicos, né? Principalmente os que têm doença pulmonar crônica, asma, DPOC, né? O que é DPOC? Temos que explicar tudinho. DPOC é conhecido popularmente como enfisema, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai destruindo, fibrosando o pulmão lentamente. Tem outras fibroses pulmonares também, né? Pessoas com doenças cardíacas, né? Então, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, doenças metabólicas como o diabetes, né? Então, essas doenças que podem acometer pessoas em várias faixas etárias diferentes, são mais comuns a partir dos 40, 50 anos, mas a gente tem o diabetes tipo 1, que ocorre na infância e na adolescência, né? A asma também ocorre na infância e na adolescência. Então, essas pessoas com essas doenças crônicas, elas têm maior chance de ter uma evolução complicada se tiverem a Covid-19. Agora, a gente estava mostrando a Cristiane Leite lá em Venda Nova, né, essas mudanças, o uso de máscara agora obrigatório em todo o estado, aqui também em Belo Horizonte. O senhor vindo para cá disse que pegou até engarrafamento. O distanciamento é muito importante e continua valendo, né? O que eu imagino é o seguinte, o trânsito realmente estava cheio, né? E se existe o distanciamento ou isolamento, quer dizer, para onde essas pessoas estavam indo, né? Não é um horário de ir e voltar do trabalho, hoje é sábado, né? Então, você pode inferir, né, pensar que essas pessoas estão
transitando, né? fora do isolamento. E existe uma dificuldade muito grande, né? A gente está vendo que a curva, aparentemente a gente está conseguindo diminuir a velocidade de propagação da doença em Minas Gerais e em Belo Horizonte. O governo, inclusive, adiou, né, o pico da doença, que seria, segundo as estatísticas, do início de maio para o fim de maio, né? E a previsão inicial é que a gente estaria no pico agora, que ele teria começado no dia 15 de abril, né? Então, na verdade, a gente parece que o distanciamento social está surtindo efeito. Mas aí a gente tem um efeito negativo, que é começar a acreditar que o vírus não vai chegar, né? Porque cadê o vírus, né? O vírus não aparece. Então, quanto melhor o distanciamento social funciona, mais difícil é de mantê-lo. E as pessoas começam a ter a impressão que não vai acontecer, mas se a gente olhar para Rio, olhar para São Paulo, né, a gente vê que a doença está numa fase de expansão rápida, né? No Amazonas, no Ceará, a doença está numa fase de expansão rápida. Esses locais, eles já têm problemas de oferta de vagas de terapia intensiva, de vagas de enfermaria. E é uma questão de tempo, né? Na verdade, a gente não pergunta se o vírus vai chegar. A gente só sabe que ele vai chegar. A gente tem certeza que ele vai chegar. A pergunta é quando ele vai chegar. E se vai comprometer, vai ter médicos e hospitais suficientes para atender os pacientes. Então, né? Quanto mais tempo a gente manter a curva com inclinação baixa, né, mais leito hospitalar, mais pessoal a gente vai ter para ofertar um cuidado para os doentes. Vamos ver uma pergunta dos nossos telespectadores aqui na nossa tela. O Joel, o capacete de motociclista serve como barreira para a Covid-19 durante o seu uso ou é necessário usar a máscara conjuntamente com o capacete? O capacete, assim como aquele face shield, né? Aquela máscara facial. Aquela máscara facial transparente. Plástico, né? De acetato. Ele é uma barreira, mas ele é aberto. O ar passa por ele, então tem que usar a máscara junto com o capacete, assim como tem que usar a máscara junto com... Durante o trajeto. Durante o trajeto. Bota a máscara bonitinha e o capacete por cima. Exatamente. Né? O ar circula dentro do capacete, então existe um risco, né? Menor, mas existe. Vamos para mais uma perguntinha por aqui. Juan, recentemente comecei a sentir febre, mas isso durou apenas 1 hora. Depois comecei a sentir meu nariz ardendo, pequenas dores de cabeça. Isso é algum sinal do novo vírus? Pode ser, né? Pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, mas pode ser Covid-19 também, né? Então, toda pessoa que tem sintoma respiratório, espirro, tosse, falta de ar e febre, existe a possibilidade de ter Covid-19. Não é certeza absoluta, mas essa possibilidade existe. A gente tem falado muito da questão da febre, né, que era um indicativo mais forte aí, mas pode ser uma dor de garganta, uma dor de cabeça, um conjunto de sensações aí, dor de cabeça, nariz escorrendo. A febre, e lembrar assim, a gente considera a febre a partir de 38 graus, né? Então, 37, até 37,5 é normal. De 37 a 38, para facilitar, a gente pode falar que é subfebril, né? Então, a partir de 38 é que a gente vai considerar a febre mesmo. E é uma febre persistente? Não necessariamente, mas uma febre que é mais resistente ao tratamento. Você toma um medicamento, né? Toma um medicamento que geralmente faz efeito por 6 horas ou 8 horas e a febre volta num intervalo menor do que isso. A febre é o sintoma mais comum. Algumas pessoas podem não ter febre. As pessoas idosas, as pessoas que o sistema imune não está funcionando bem, podem não ter febre ou não ter febre alta. E a gente tem que considerar também os outros sintomas respiratórios, né? O espirro, a tosse, a falta de ar, principalmente. Tem que ficar bem atento a tudo, né, doutor? Vamos ver mais uma pergunta aqui na nossa tela? A Rosângela, essas máscaras de acetato caseiras servem para proteger as crianças? A máscara de acetato, ela é uma barreira a mais. Que é aquela máscara de plástico transparente que a gente tem visto Exatamente. aí, os profissionais de saúde. É como se fosse uma viseira que cobre todo o rosto, né? Mas ela é aberta dos lados, ela é aberta embaixo, né? Então, a máscara deve ser usada atualmente, né? O face shield, nessa máscara de acetato, deve ser usada com a máscara que cobre a boca e o nariz também. Pode ser a máscara caseira Pode também? ser a máscara caseira, né? Lembrando, né, a máscara caseira para uso em ambientes de trabalho, para uso na rua, a máscara caseira, né? Para as pessoas com sintoma respiratório, né, as pessoas que estão tossindo, que estão espirrando, os profissionais de saúde usam a máscara
cirúrgica. E a máscara N95 e a PFF2, que são máscaras profissionais, elas não estão indicadas para uso fora de unidade de saúde. Elas têm o seu uso em situações específicas, né? Então não é também toda situação dentro da unidade de saúde que a gente precisa fazer uso da N95 ou da PFF2. E por que tem essa diferenciação da máscara caseira e da máscara descartável, dependendo da condição física da pessoa? O objetivo da máscara caseira é evitar a contaminação do ambiente, né? Proteger a pessoa também, mas evitar a contaminação do ambiente. A gente tem uma limitação enorme de insumos, né? Uma dificuldade muito grande de comprar, não só no Brasil, né? A gente vê nos Estados Unidos está faltando os equipamentos de proteção individual, né? Então, essa questão da máscara caseira, ela cumpre bem essa função, né? Mas no ambiente profissional, dentro da unidade de saúde, o risco de exposição é muito maior do que na rua ou no ambiente comercial, né? Então a gente precisa de uma proteção um pouco melhor nessa situação. E trocar mais vezes também esse equipamento que é descartável, né? Tanto a máscara caseira como a máscara cirúrgica, ela deve ser trocada sempre que ela estiver úmida, né? A gente coloca aí um limite em torno de 4 horas de prazo máximo, mas se a máscara umedecer antes, você deve trocar a máscara antes, tanto a caseira quanto a cirúrgica descartável. E como é que o senhor avalia essa decisão aí, tanto do governo do estado quanto da Prefeitura de Belo Horizonte, em tornar obrigatório o uso das máscaras, né, na capital e em Minas Gerais? À medida que o vírus aumenta a circulação, a gente tem mais pessoas que não têm sintomas que podem estar eliminando o vírus. Então, dentro dessa situação hoje, que é diferente de um mês atrás, né, onde a gente tinha poucas pessoas doentes, né, hoje a gente tem uma estimativa aí que o número de pessoas que têm o vírus é maior do que esse número de casos registrados, né, talvez 4 vezes maior, alguns estudos falam até em números maiores. Com essa expansão do vírus, então a gente tem que tomar muito cuidado com a contaminação ambiental, né? Então, os chineses que, né, tiveram experiência muito maior com essa doença, e agora os americanos que estão, né, os europeus estão tendo um número muito grande de casos, eles recomendaram nessa fase da doença o uso da máscara, né, no fase da epidemia, na verdade, o uso da máscara para prevenir a contaminação ambiental, principalmente. Estamos no caminho, né, doutor? Nós estamos no caminho certo. Eu acho que Minas Gerais, Belo Horizonte está no caminho certo. É um caminho doloroso, né? É difícil a questão do emprego, a questão da paralisia da atividade econômica, né? O Estado precisa ajudar, mas também a sociedade tem, né? Os cidadãos têm a sua responsabilidade social em relação a isso, né? É um caminho difícil, mas é o caminho, né? Olha, o doutor Antônio Carlos Toledo, infectologista, continua aqui com a gente no MG1. Você pode mandar sua pergunta, postar lá nas redes sociais com a hashtag MG1, ou então mandar para o nosso WhatsApp 999559000. Daqui a pouco a gente volta a se falar.